Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal e hoje a gente vai mergulhar num tópico fascinante que atravessa séculos de história cristã. Os 4 principais meios pelas quais os cristãos determinam o que é verdade. E essa expressão, essa ideia, esse conjunto de entendimento é frequentemente referido como o quadrilátero wesleyano. A gente vai aprofundar um pouco mais nesse conceito. O quadrilátero wesleyano. O que é isso? É de comer, é de beber, é de fazer o quê, né? A gente vai ver. Além disso, nós vamos explorar a diferença decisiva entre católicos e protestantes nessa abordagem da palavra de Deus, e a gente vai discutir o perigo das mudanças sutis que acontecem na doutrina e muitas vezes são motivadas pela expansão missionária, por demandas, por contextos. Então vamos dar uma olhadinha nisso tudo, você não pode perder esse vídeo, tá muito legal, tá certo? Vamos lá? O quadrilátero wesleyano, que é isso? Que coisa maluca, isso é um sabor de pizza, né, de sorvete? O que é um quadrilátero wesleyano? Isso nada mais é do que o nome dado em homenagem ao teólogo John Wesley. Se você é adventista, você vai descobrir, estudando a história do adventismo, que a gente tem uma bagagem, a gente tem uma referência muito forte no wesleyanismo, ou seja, no metodismo. A escritora que mais abençoou a nossa igreja, né, com o seu dom profético ali, de discernimento e tudo mais, Ellen White, ela era metodista, ela aprendeu muito ali com o John Wesley, com a teologia metodista, que tinha um foco ali de santidade, de dedicação ali às coisas de Deus. E esse teólogo, John Wesley, né, que é o fundador desse movimento chamado de metodismo, que influenciou bastante a gente, ele tem esse conceito do seu quadrilátero do que é a verdade. Ou seja, o que é isso no final das contas? É a sugestão de que a verdade cristã ela pode ser discernida através de 4 fontes. Então, como é que a gente decide, a gente discerne aquilo que é verdade dentro do contexto cristão? Primeiro, Escritura. A inspiração da palavra de Deus tal qual a gente encontra na Bíblia. Segundo, tradição. E o que a gente fala aqui de tradição? Tradição é a forma como, ao longo da história, cristãos piedosos, os discípulos, apóstolos, os seus seguidores, e no decorrer da história, as pessoas dedicadas, piedosas a Deus, elas foram interpretando e passando esse conhecimento de geração em geração. Então, esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto é a razão. É o nosso conhecimento, o nosso discernimento, a forma de raciocinar e, por fim, a experiência, a forma como a gente observa as coisas no dia a dia, na prática, as aplicações, como é que isso se mostra no mundo real. E a partir desses 4 pontos, tanto católicos quanto protestantes, mesmo sem perceber, eles praticam esse método de discernimento. Só que existem algumas diferenças cruciais nessas abordagens. Por quê? Para os protestantes, a escritura ela tem um papel primordial, ou seja, ela é o grau de excelência, ela é a régua final e definitiva ali, ou seja, ela é o teste final para todas as outras fontes, e por isso tudo deve ser julgado a partir das escrituras e das escrituras. Somente, esse foi o lema principal da reforma, né? Sola escritura, somente a escritura tem primazia acima de todas as coisas. Já a igreja católica, né? Ela acaba enxergando a tradição da igreja, que é importante, mas veja só, eles destacam ela como tendo uma autoridade ali, igual ou em alguns casos até superior às escrituras. Então não é simplesmente aquilo que foi revelado, mas o entendimento da igreja, do magistério, é tão importante quanto a revelação divina, ou às vezes até suplantando, ou seja, a igreja decidiu aqui um entendimento, e mesmo que a gente não encaixe isso na escritura, mas a gente vai se sobrepor porque a tradição aqui, o conselho da igreja decidiu que assim será. No 4º, 5º e 6º séculos, um dos impulsos ali para mudanças sutis que foram acontecendo ali na doutrina da igreja foi o avanço missionário, a expansão da mensagem cristã. E a igreja em geral, e aqui eu não estou falando de denominação específica, mas a igreja, como ela se situa dentro da história, ela estava ali tentando procurar como alcançar as pessoas no encontro ali, no contexto onde elas estavam. Encontrar as pessoas onde elas estavam, dentro do seu contexto, dentro da sua cultura. Então, esse é um princípio bíblico, em certo contexto, né? O próprio Jesus, o próprio Deus, ao longo da história bíblica, ele encontra as pessoas onde elas estão, dentro das suas limitações, dentro da sua história, dentro da sua realidade. Só que, no entanto, essa abordagem, ela acabou trazendo consigo um perigo significativo. Não por causa de que é
uma ferramenta divina, mas por causa que nós, seres humanos, muitas vezes fazemos isso de forma equivocada. E o que começou a acontecer? A verdade central do cristianismo, ela começou a ser diluída, relativizada para poder acomodar crenças e práticas pagãs na esperança de tornar o cristianismo mais palatável, mais agradável para aqueles que estavam aceitando participar da igreja em termos gerais. Mas qual que é o perigo da gente encontrar as pessoas onde elas estão, tendo isso como uma ferramenta definitiva, sem nenhum outro parâmetro? Embora seja essencial para o evangelismo a gente comunicar o evangelho, a mensagem da palavra de Deus, de uma maneira que faça sentido culturalmente, contextualmente, com a nossa época, né, o nosso século, com o conceito das pessoas, algo que de fato ressoe, encontre ali um entendimento natural das pessoas, a gente nunca deve comprometer o que é essencial e central na verdade do evangelho. Diluir a doutrina pode levar ali, né, a um entendimento distorcido de quem é Deus, do que ele espera de nós, do que ele quer fazer em nós, que é o conceito de redenção, de salvação, né, o que de fato está em jogo. Pode acabar afastando as pessoas da verdadeira essência do cristianismo, né, que é a conversão, que é a transformação legítima. Muitas vezes a gente acaba transformando simplesmente numa ONG que busca simplesmente fazer beneficência social, que é importante para o cristão, né, como a gente viu na lição anterior, mas transformar em algo que tem a ver só com isso. Então, como é que nós podemos navegar por esse equilíbrio tão delicado? Primeiro, a gente deve manter a Escritura no centro da nossa fé e prática. Sola Escritura, somente a Escritura é o nosso grau final de fé. Isso inclui, inclusive, o dom de profecia que a Igreja Adventista, por exemplo, recebeu através de Ellen White, né? A Escritura, a Bíblia, ainda está acima da revelação de Ellen White. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente acaba colocando os seus escritos em pé de igualdade ou acima até, como se Deus desejasse isso. E ela mesma falou várias vezes, não, a Bíblia vem em primeiro lugar. Ela é apenas uma luz melhor apontando para as Escrituras. E esse é um engano muito comum que as pessoas às vezes fazem, utilizando esses recursos que Deus nos abençoou com eles, para ser uma bênção na nossa vida. Então a gente deve permitir que a Bíblia seja, de fato, aquilo que vai formar a nossa tradição, que vai guiar a nossa razão e que vai nos ajudar a ter uma experiência muito mais sólida. E não o contrário, não deixar que a nossa experiência, os nossos contextos, os nossos raciocínios, aquilo que a gente viveu, a tradição que a gente acumulou, molde e transforme a Bíblia. Uma segunda coisa é que a gente deve ser muito cuidadoso para não sacrificar a verdade em nome da relevância cultural. Isso é muito perigoso. Não podemos sacrificar a essência do evangelho simplesmente para uma contextualização. O que é essencial deve ser permanecer como algo essencial. E terceiro, a gente tem que estar dispostos ali o tempo todo a sermos guiados pelo Espírito Santo. Aquele que inspirou a palavra de Deus é aquele que nos ajuda a ter sabedoria e discernimento para entender e compreender a palavra de Deus. E aí, o que você acha? Como é que nós podemos aplicar esses princípios na nossa jornada de fé hoje? Deixe a sua opinião, as suas reflexões aqui no comentário e não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda demais o nosso canal. Se você ainda não está inscrito aqui com a gente nesse canal, considere também se inscrever e compartilhe esse vídeo com outros amigos que também podem se beneficiar dessa reflexão, dessa discussão. E até a próxima. Que nós possamos sempre buscar a verdade com corações abertos e mentes atentas. A gente se vê amanhã para uma nova lição, para um novo assunto girando em torno aqui dessa série mais ampla que é o Grande Conflito. Um abraço e eu te vejo lá. Tchau, tchau.